Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uma ótima manhã para você que sintoniza aí a nossa programação da Rádio Brasil Central pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. E no programa de hoje vamos conversar sobre a situação que as novas administrações municipais enfrentam, que é a situação do lixo, dos lixões e políticas que deem soluções práticas. Por dia no Brasil, vão para locais errados 82 mil toneladas de resíduo. São aí por volta de 30 milhões de toneladas de resíduos de lixo por ano que são despejados em lixões, em qualquer lugar, que não nos locais que seriam responsáveis por acomodar o lixo, né? O perigo disso reflete em solo contaminado, água contaminada, proliferação de doença, só para citar alguns problemas. Nos próximos anos, as cidades terão que encontrar, sim, os caminhos eficientes para esses problemas. Dizer que é caro é apenas empurrar o problema com a barriga e vai desaguar no pior problema sanitário que já é realidade em muitos lugares. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui na Rádio Brasil Central, no programa Conexão Ambiental. Hoje o nosso tema, lixo e lixões, desafios da cidade. Uma ótima manhã para você, sintonizado aí pelos 1270 da sua Rádio Brasil Central. Rádio Brasil Central, isso aí, Ricardinho. E também para toda Goiânia, para toda a região metropolitana de Goiânia, pela RBC FM 90,1. Olha só, quer participar do nosso programa hoje? É muito fácil, o telefone você já sabe, 62-3282-8780, o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, e também pelo nosso WhatsApp, 62999770482, só repetindo, 62999770482, e também pelo nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Meu colega, minha colega, meu ouvinte, minha ouvinte, olha só, conosco aqui para debater este tema, lixo e lixões, desafios da cidade, Denis Pereira Alves, presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg. Bom dia, presidente, seja bem-vindo aqui à Rádio Brasil Central e ao programa Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson Kran, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Parabéns aí pelo programa que é aí a discussão não só de Goiânia, mas do país e do mundo. É isso aí. Um prazer estar aqui, né? Prazer nosso também. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Conosco também para o debate e para esta conversa, Márcia Nayane. Ela é engenheira ambiental, tecnóloga em gestão ambiental, pós-graduada em análise e gestão ambiental e especialista em engenharia econômica e financeira para projetos de investimento. Bom dia, Nayane. Bom dia, Márcia, né? Márcia Nayane, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E também é um prazer muito grande estar participando e poder debater esse assunto que é algo que é muito preocupante e impacta no dia a dia nas nossas vidas. Muito bom, muito legal mesmo. Olha só, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa aqui com o presidente Grato, com o presidente Denis, presidente da Comurg, né? Presidente, encerramos aí um ano e também, né, o ano passado, e uma gestão também com problemas seríssimos no sistema de coleta de lixo de Goiânia, problemas no aterro sanitário. E quando tudo voltará à normalidade? Emerson, realmente assumimos uma gestão há 60, 70 dias praticamente, com muita dificuldade.
em todas as áreas. E na área da limpeza urbana, na área do lixo, não é diferente. Haja vista, o prefeito Iris Rezende assumiu uma administração com quase 600 milhões de dívida. Um déficit mensal de quase 31 milhões de reais. E não é diferente na Comurg. O prefeito Iris Rezende sempre foi muito preocupado na questão do meio ambiente, sempre foi muito preocupado com a limpeza da cidade. Quando ele deixou a prefeitura em 2010, o nosso aterro sanitário estava devidamente licenciado. Um problema que existe hoje, que existia já em 2010, o prefeito estava organizando, que era retirada de uma linha de energia no meio do nosso aterro sanitário, que está hoje impedindo a nossa expansão do aterro, que se você retirar essa linha de energia, teremos aí aterro para mais 25 anos, no mínimo, na cidade de Goiânia. Que é esse projeto de ampliação do aterro. Que é esse projeto de expansão do aterro. Que é um projeto que eu acredito, e o prefeito Iris Rezende está procurando outras maneiras de resolver. Aterro sanitário hoje não é no mundo o que há de mais moderno. Exatamente. Hoje temos o e outra lixo. Tem uma questão de espaço aí, né? O espaço uma hora ou outra acaba, os municípios, por exemplo, São Paulo não tem mais espaço para um aterro, né? Já estão tendo que alugar espaço em outro município. Isso gera um custo para o cidadão muito grande, que são os impostos. Em relação ao espaço, a cidade de Goiânia ainda tem esse privilégio de ter uma área ainda muito grande no nosso aterro sanitário. Agora tem problemas lá, porque o prefeito Iris Rezende deixou esse aterro, Emerson, a todos os ouvintes da RBC, um aterro sanitário organizado. E ele teve muitos problemas. Licenciado. Um aterro onde essa linha de transmissão estava praticamente licitada, onde teríamos um aterro para mais 25 anos, onde já estava com a manta, que é uma manta especial que precisa colocar para não ter aí a contaminação do nosso lençol freático, do nosso solo, praticamente pronto. Infelizmente, nós voltamos 7 anos depois para a administração, e isso praticamente acabou. Nós estamos começando hoje do zero, nessas de novo, quase do zero, né? Do zero, quase não, do zero realmente. Chegamos com muita dificuldade no nosso aterro sanitário. A coleta, que estava aí quando nós assumimos com muito atraso, fazendo com muita dificuldade. E aí quando você não coleta corretamente, você diminui o lixo no seu aterro sanitário. Quando a administração do prefeito Iris assumiu e pediu que imediatamente assumisse os problemas da coleta da cidade e que botasse a cidade em ordem outra vez, você coloca a cidade em ordem, você coleta o lixo simultaneamente aos dias que está preparado para coletar, que é segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, porém, você aumenta a quantidade de lixo que chega no aterro sanitário. E outra, presidente, quando se... É sempre bom lembrar ao nosso ouvinte, ao cidadão, à cidadã, que a partir do momento que se coloca o resíduo lixo ali na frente da sua casa, né, nos cestos acomodados ali para a limpeza urbana passar e pegar, o problema do cidadão resolve ali, que o lixo é colhido, mas assim, há um caminho sério e complexo que é acomodar isso, que é, por exemplo, a coleta seletiva, que é separar a participação do cidadão, inclusive, e ela... nessa questão do lixo é muito importante. Isso é verdade. Emerson, a sociedade ela só percebe a falta do poder público em relação quando o seu lixo não é recolhido. A Comurg, quando começam a sentir a falta dela, porque a montanha de lixo é na porta da casa das pessoas. E aí, as pessoas acham o seguinte, o lixo não é obrigação minha. Eu fabrico o lixo, eu faço o lixo e eu não tenho obrigação com o lixo. Alguém tem que cuidar do lixo. Menos a minha pessoa, a minha casa, a minha família. Não. O lixo é um problema nosso. Nós vivemos na cidade, nós vivemos num mundo que tem problema seríssimo em relação ao lixo. O problema não é da Comurg, não é da Prefeitura de Goiânia. O problema é meu e seu. E aí nós temos aí, foi o prefeito Iris Rezende, que inclusive que criou a nossa coleta seletiva na cidade de Goiânia. E nós temos um problema muito grave, ainda maior. A população, essa educação ambiental que nós precisamos de preparar na cidade de Goiânia, não só em Goiânia, mas eu estou falando em especial na cidade de Goiânia, mas isso está no Brasil todo, mas Goiânia... No país todo. Mas em Goiânia, Emerson, nós temos muita dificuldade. Alguns locais, Emerson, nós limpamos
São alguns locais que as pessoas jogam entulho, lixo, sofá. Praticamente qualquer esquina, terreno baldio. Qualquer esquina. Terreno baldio, então, é um atrativo. Parece que no terreno baldio tem uma inscrição invisível Parece aqui, ó, coloque seu lixo aqui. É impressionante. Eu moro aqui no Urias Magalhães, é perto de um terreno onde tem muitos pinheiros plantados ali, já encostado na Goiás Norte, e do outro lado tem uma creche grande ali, né? E o pessoal depositava tudo, armário, sofá, televisão, computador, tudo, entulho, tudo ali. E o que aconteceu? A entidade fez uma solução, inclusive pediu auxílio à Comurg, pediu auxílio à AGETOP, limparam todo o terreno, e é quase que uma quadra inteira, é grande a instituição, porque ali deposita lixo ali, do outro lado tem o quê? Crianças, com dengue, chikungunya, com toda esse pernilongo, esse mosquito aí, trazendo essa série de doenças, muito sério e muito perigoso. E aí o que acontece? Limparam, calçaram e aí colocaram um lembrete ali, ó, lei municipal, etc, proibido jogar lixo. Não jogaram. Fizeram o quê? Passaram pro outro lado da rua. É impressionante. Nós temos um problema de educação muito sério, presidente. Muito sério. O prefeito Luiz Rezende está com muita atenção em relação a isso, Emerson, nossos ouvintes. Nós estamos preparando aí um estudo muito grande para ajudar a educar as pessoas da cidade de Goiânia. Agora, saindo daqui, nós vamos, inclusive, o prefeito Luiz Rezende está assinando um termo de cooperação com o CODES, que é esse Conselho de Desenvolvimento, que tem preocupado também com algumas questões que o setor produtivo, até pouco tempo atrás, não preocupava, que é de ajudar o poder público a assumir alguns problemas que o setor produtivo, o terceiro setor, imaginaria o seguinte: não, isso é o poder público que tem que organizar. Hoje não. Hoje eles estão entendendo que o poder público não dá conta sozinho. E não dá conta mesmo. Você chega nos países... Dar conta, né? Afinal de contas, presidente, somos uma cidade, somos uma comunidade. Uma comunidade. Você né? chega nos países de primeiro mundo, todo mundo se ajuda. Mas por que lá na Alemanha funciona, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Porque lá a mentalidade é diferente. Exato. Não é o poder público só que chega e cuida. Então a solução a gente sabe, né, presidente? É mudar a mentalidade. A mentalidade. Né? Márcia, vamos entrar aqui na nossa conversa, né? Por que é tão complicado, já falando em mentalidade, né? Por que é tão complicado assim lidar com essa questão dos resíduos sólidos aqui no Brasil? Goiânia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, né? Parece, na minha opinião, um enigma, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu gosto sempre de frisar isso aqui, demorou 20 anos para ser debatida lá no Congresso Nacional. Deve ter andado por todas as salas e todos os corredores que tem naquele prédio ali, aliás, nos 2 prédios, Senado e Câmara dos Deputados, né? 20 anos, gente. Eu não sei se um problema, por mais sério que ele seja, eu acho que quanto mais sério também se precisa de agilidade também. 20 anos para ser debatida, discutida e aprovada. E os lixões deveriam ser desativados ou interrompidos em 2014 e até hoje dão trabalho. Muitos prefeitos, quase que a metade das cidades brasileiras, ou um pouco mais, ainda não deram solução para isso, né? E parece aí que os prefeitos não gostam muito assim de lidar com esse assunto, né? Bom, Emerson, essa dificuldade na implementação das ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o principal problema que eu vejo é o padrão cultural, né? O brasileiro, ele tem a cultura de não fazer as coisas acontecer. Seja o cidadão, seja na esfera do poder público, seja na esfera federal. Um exemplo claro foi a prorrogação do prazo para o encerramento dos lixões, mais uma vez. E uma das justificativas até mesmo dos técnicos do Ministério do Meio Ambiente em relação a isso é porque não tinha vontade política. Então, assim, por que não tem vontade política? Porque o cidadão está acostumado a não fazer. E quando eu falo cidadão, eu não estou falando só nós, no dia a dia, mas também a parte nossa política, né? Que já acostumado com uma população que não age, que não se preocupa, que sempre atribui a responsabilidade que é sua, muitas vezes ao outro. Então, assim, fica num empurra-empurra, não só da parte política, mas também da parte do cidadão. A responsabilidade do lixo é do cidadão. Isso está estabelecido, inclusivamente, nessa lei. Por que essa lei passou 20 anos para ser aprovada? Porque ela ia atribuir responsabilidade. Por que na Alemanha dá certo? Porque todo mundo é responsável por aquilo que é seu.
entendeu? Na Alemanha, na Itália, onde eu estive visitando, lá o cidadão gerou acima de um padrão estabelecido de lixo, ele paga mais. Aqui, para implementar a lei do grande gerador, onde as empresas geram 20 vezes, 200 vezes a mais por dia do que um cidadão comum, é uma briga muito grande. A lei do grande gerador não está implementada. Por que não está implementada? Porque o setor empresarial não quer assumir a responsabilidade, pressiona o poder público. O cidadão não sabe disso, pressiona achando que o poder público está querendo cobrar mais taxa. Então, assim, a questão cultural, ela interfere diretamente nas ações e também na falta de preparo da população para saber o que ela deve reivindicar ou não. E nessa reivindicação, muitas vezes ela não quer assumir a responsabilidade de que o lixo é dever dela também. Exato. Então, assim, eu estou à frente da coordenação, sou uma das coordenadoras da Sociedade Resíduo Zero, e ontem mesmo nós estávamos debatendo porque a Sociedade Resíduo Zero, ela ganhou o prêmio de cidade sustentável do CREA. Exatamente. Ou seja, através de um projeto que pegou 100 residências em Goiânia para tentar diminuir a quantidade de resíduo gerada. Ou seja, incentivar o cidadão a fazer a compostagem e a separação do resíduo e destinar para a coleta convencional, ou seja, para essa coleta que a Comurg realiza, apenas aquilo que é rejeito. Porque o que é o problema dos aterros hoje? A Política Nacional de Resíduos, ela estabelece que todo rejeito, que é aquilo que não tem mais nenhum tipo de tecnologia, nem viabilidade econômica para ser processado, para ser tratado, reciclado, ele deve ser direcionado para o aterro. Isso aumentaria a vida útil. Só que a gente precisa implementar ações como coleta seletiva de tratamento. Só que isso tem custo. Não só o custo, mas precisa ter a participação da população. Muito bem, olha só, antes de irmos para o intervalo, presidente, parece que o CODESE aí tem que abraçar, assumir uma responsabilidade muito grande também como empresa, como empresários, como cidade, como região metropolitana, né? Estamos aí já começando a debater isso, né? A formação desse conselho para tratar os problemas, não só de Goiânia, mas não só de Aparecida, não só de Senador Canedo, mas da região metropolitana de Goiânia. A resposta para o segundo bloco. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, Conexão Ambiental para todo o Brasil, para todo o Goiás, para toda a região metropolitana de Goiânia, pelo 1270 AM da sua Rádio Brasil Central e também do 90,1 da nossa RBC FM. Hoje aqui, na nossa bancada, estamos falando sobre lixo e lixões, desafios para a cidade. Conosco aqui, o presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, Denis Pereira Alves. Também conosco, Márcia Nayane, engenheira ambiental. Deixamos aqui para este bloco, presidente, a pergunta sobre essa questão que a Nayane falou no bloco passado, sobre a questão da educação, né? A criança ser preparada para isso. E a questão do compromisso de empresários também, porque assim, a criança quando não é bem educada, quando tem problemas na formação, vai crescer um adolescente na mesma condição e um profissional que de repente pode ser um empresário que não vai ter condições de compreender, né, os problemas que nós temos hoje. E isso é muito sério. E aí o senhor daqui a pouco vai estar lá na reunião lá na FIEG junto com o CODESE que tem aí um compromisso, fizeram todo um trabalho no ano retrasado, no ano passado, de estudos, levantaram, né, grandes questões sobre os problemas da cidade. Agora sim, tem que botar a mão na massa, presidente. Isso é verdade. Agora às 9 horas vai ser assinado um termo de cooperação entre a Prefeitura de Goiânia e o CODESE, que é esse Conselho de Desenvolvimento Social Estratégico, que tem se demonstrado com muito boa vontade de agir, porque a intenção menos ação é praticamente nada. E é o que nós vemos muitos em políticas públicas. Tem a intenção, mas não existe ação. E o CODESE tem tido essa reciprocidade por parte da Prefeitura de entender que esse conselho é extremamente importante, que é o setor produtivo da cidade,
para que nós juntos, a Prefeitura de Goiânia, o Poder Público e os empresários, o terceiro setor, o setor produtivo, procuraremos juntos caminhos como mobilidade urbana, como a questão do lixo, como a questão de políticas para que o meu dia a dia, a porta da minha casa, a porta da minha rua, melhore. Porque se o poder público está mal, o setor produtivo também sente dificuldades. E aí era comum sempre empurrar o seguinte, eu preciso do poder público me liberar isso ou fazer... Hoje não. Eles têm que entender que eles precisam ajudar o poder público, porque sozinho nós não vamos dar conta. Pois é, presidente. E quando a gente fala assim, é bom que a população entenda isso também, é claro que entende, né? Quando a gente fala assim, o empresário não participa, não ajuda, não é em nenhum momento, gente. E não é, isso é importante. E eu creio que o empresariado compreende isso. Não é jogar a responsabilidade e o custo nas costas, no colo do empresário. É o empresário, como empreendedor, participar disso, né? Eu estava citando num programa de TV que eu vi, uma empresa inglesa construiu de forma experimental três fábricas na Inglaterra, nos Estados Unidos e eu não me lembro mais em que outro país, e durante 3 anos investiram em pesquisa para encontrar tecnologia que dê solução para a questão das fralda que o neném usa, né? E absorventes higiênicos, que geram um lixo que dura séculos, gente. 300, 400 anos para que a natureza degrade isso, né? São milhões e milhões, e chega até bilhões de fraldas e absorventes que vão parar nos aterros porque não tem tecnologia para dar conta disso. São materiais difíceis de serem tratados. E aí o que aconteceu? 3 anos depois, a indústria encontrou não apenas soluções, mas conseguiu registrar 20 patentes de produtos que agora serão comercializados. Houve investimento, 3 anos, muita pesquisa, mas a solução foi encontrada. Então, quando a gente fala da participação do empresário, presidente Denis, é isso. É verdade. São ações, como você acabou de exemplificar aqui, Emerson, que precisa ser tomada no mundo. Não é na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana. O planeta nosso precisa disso. E aí, quando a gente sempre fala do país desenvolvido, nós temos que falar mesmo, eles estão na nossa frente. A educação das pessoas lá, a cultura das pessoas estava bem na frente nossa. Você lembra que Nápoles, há 15, 16 anos, Jornal Nacional, Nápoles está tomada pelo lixo na Itália. Né? Você chega lá hoje, não existe mais aterro sanitário. Lá é usina, o nosso lixo traz energia elétrica, traz energia a vapor, é uma tecnologia, isso 15, 20 anos depois. Se nós não tomarmos providência agora, nós estamos exaurindo o nosso tempo. Não dá mais para postergar essa discussão e tomar providência, porque nós estamos discutindo, como bem falou aí, Emerson, há 20 anos o plano nosso, há 20 anos só agora, quer dizer, ficamos 20 anos discutindo um plano que poderíamos fazer em 1 ano, 8 meses, porque precisa ser realmente discutido. Outra situação, nós estamos agora no Congresso Nacional discutindo a nossa educação. Eu não vi em nenhuma situação falar em educação ambiental. Eu não vi em colocar uma matéria para nossas crianças começar a aprender que segregar o seu lixo, segregar o seu entulho, para melhorar, para que esse lixo não precise chegar no aterro sanitário. Não existe discussões em relação a isso. Já deveria, há 20 anos atrás, nós já está com essa discussão. Agora nós estamos discutindo mais uma vez a nossa educação do país. Exato. E nós não temos nada em relação a isso. E nós estamos falando, presidente, de deputados, né, que foram eleitos pelo cidadão, pelo povo, e não estão cumprindo aí, quando o senhor fala, não estão debatendo uma questão crucial. Nós precisamos discutir, Emerson, que é a educação, que é a formação. Mas nós precisamos discutir, Emerson, também, e aí sempre se fala a mesma coisa da nossa parte política. Mas eles estão lá, não fazem nada, mas somos nós que elegemos, que colocamos ele lá. E não cobramos. Aí você pega uma pessoa bem intencionada, que tem formação, que tem capacidade, que poderia contribuir demais com o Congresso, mas se ele não tem um montoado de dinheiro, ele não vai conseguir chegar lá. E a nossa população, no outro dia que elege o milionário, porque ele fez um material bonito, ou porque ele fez uma festa bonita, é a mesma que reclama no outro dia que ele não fez o serviço.
Presidente, então, é uma discussão ampla que precisamos voltar, inclusive, para continuar essa discussão. É importante. Claro. Presidente, por que o poder público não atrai empresas especializadas aí em reciclagem? Eu sei que tem uma questão aí das cooperativas que tem que ser melhoradas, tem que ser implementados mais. Eu não sei por que nós não temos crédito, né, microcrédito, enfim, para as cooperativas. Nem é microcrédito, porque o investimento precisa ser feito. Tecnologias precisam ser implantadas. E tecnologia não é barata. Ninguém dá tecnologia de graça para ninguém. Tem gente que dá, né? Isso acontece. Mas atrair, porque assim, atrai montadora para o estado, atrai frigorífico para o estado, às vezes fica aqui, dá uma crise e vai embora. O lixo, gente, é permanente. O lixo está aí, se acumula, são 246 municípios. O problema não é a cada ano, não é a cada dia, porque todo dia se gera em torno aí de 1 quilo, Nayane, por habitante, 1 quilo por aí, né? A média nacional é 1 quilo, mas eu acredito que Goiânia deve estar aí entre 900, não é? Hoje nós recolhemos só lixo orgânico, 1.400 toneladas que chegou a ter por dia. Né? Isso, lixo orgânico, a gente ainda tem um alento que é assim, daqui mais cedo ou mais tarde, assim, ele entra num processo de degradação mais rápido. Isso, né? ele se decompõe. Mas para você ver o tanto de lixo que nós 1.400 fabricamos. toneladas, né? É muito lixo. É muito. E, presidente, atrair isso é complicado, é difícil? Linhas de crédito para melhorar a questão da reciclagem dentro das cooperativas? O poder público, e aí envolve tanto o municipal como o estadual, não atentou para essa situação. Você haja vista que nós temos empresas em Goiás de nós temos aí incentivo fiscal para todo tipo de empresa. Isso. Mas Emerson, nós recolhemos todo o nosso papelão, nós embalamos eles, prensamos e mandamos para São Paulo. Nós não temos uma grande indústria aqui aonde nós poderíamos fazer. O vidro, da mesma forma. Goiânia, uma cidade de 1,5 milhão. A nossa região metropolitana com mais de 2,5 milhões de pessoas. Goiás, um estado da melhor logística do país. E nós não temos aí atenção em relação a isso. Por falar no vidro, em Dourados, Mato Grosso do Sul, tem um projeto que trabalha com a questão do vidro. Primeiro, para fazer essa logística reversa, né, do vidro, sair de onde tem que sair das residências, enfim, da indústria, para ir para lá já foi complicadíssimo, né? Mas é um projeto chamado Casa do Vidro. Simplesmente geram emprego e fabricam produtos que são, assim, de cair o queixo, de tão lindos, belos. Nós estamos falando, gente, de gerar emprego. Existe empresário que está ganhando dinheiro com isso. Está gerando emprego, está dando oportunidade de trabalho. E aí teve até uma discussão no Congresso, onde o governador do estado pediu, porque São Paulo acabou perdendo muito competitividade em relação quando Goiás começou a dar incentivos fiscais para as empresas. Então o governador de São Paulo teve no Congresso, entrou com ação para que esses incentivos fiscais de Goiás acabassem, para que São Paulo voltasse a ter a competição empresarial como sempre teve e que tem até hoje, é a maior do país, porém acabou perdendo. E aí o governador entrou em relação a isso, conseguiu segurar o processo no STF, mas nós não vemos incentivos fiscais para essas empresas de reciclagem. Então, o governo do estado tem que ter essa atenção em relação a isso. E o problema é tão sério, Márcia, que a capital federal só começou a dar solução. Olha só, a capital federal está com 56 anos, 56, né? Pois é, só agora, recentemente, mês passado, foi mês passado. Foi janeiro, 17 de janeiro, finalmente inaugurou o aterro sanitário do Distrito Federal. Isso nós estamos falando da capital do nosso país. Exatamente. E aí a gente começa a entender quando você fala, é uma questão de formação, de educação. Por que na Europa é diferente? Porque a educação está em primeiro lugar. Né, realmente. Em especial a questão de Brasília, ela é um pouco interessante, porque diferente da nossa realidade aqui da região metropolitana, lá em Brasília a gente tem aproximadamente 4.000 catadores. A gente tem um lixão, né, que é o lixão da estrutural, que recebe em média 2.800 toneladas dia de resíduo. É um dos maiores do mundo, né? É o segundo maior do mundo, porque perdeu pro lixão da Indonésia, né? Ainda gente, bem. é uma qualificação, assim, é uma premiação que ninguém quer, né? Mas é o maior da América Latina.
né? Então, assim, o atual governo de Brasília, ele vem trabalhando muito nessa questão dos lixões, porque eu estou acompanhando também o trabalho lá. Mas, assim, um dos principais problemas que lá enfrenta hoje é a questão social, né? Você precisa inserir os catadores dentro da gestão. E isso esbarra em várias dificuldades, principalmente na formação e na formalização das cooperativas. Porque a gente tem pessoas que fazem, eu trabalho numa cooperativa. Quando você vai para a cooperativa, não existe um trabalho. Né? E aí fala assim, você tem que, os movimentos, principalmente, você tem que contratar, remunerar as cooperativas pelo serviço prestado. Eu realmente concordo que tem que ter uma remuneração. Agora, como que essa remuneração vai ser feita? A gente não tem estudo, né? A gente não tem uma capacitação das cooperativas. Todo o dinheiro público, tá aqui o Denis que pode confirmar, o poder público ele não pode investir, ele não pode pagar pela prestação de um serviço, sendo que aquela empresa ou cooperativa não esteja dentro do estabelecido na lei. Né? Porque aí entra em improbabilidade administrativa. Então, existe uma série de coisas que barram para que as ações sugeridas na Política Nacional de Resíduos sejam implementadas. Né? Então, mas Brasília tem avançado muito. Eu espero que até o final desse atual governo, o que foi projetado em relação a ações voltadas para resolver o problema do lixão e principalmente das cooperativas, seja realmente resolvido. No caso de Brasília, como você falou aí, são cerca de 4 mil 4 mil catadores. São quase 4 mil famílias. Né? Não é simplesmente a pessoa, eu não dou conta, eu vou fazer outra coisa. Não é bem assim. Né? Até porque aqui em Goiânia foi feito um trabalho interessante, volta e meia por conta, né, do poder público, as cooperativas, e eu acho isso um problema, e eu acho que a gente já comecei a conversar com alguns presidentes de cooperativas, principalmente a Dulce, né? A Dulce Vale, ali de Aparecida. Tem a Dona Ana, lá em Aparecida, tem o Diogo. Que a questão, por que não damos condições, e isso eu acho que é um trabalho a curto prazo, das cooperativas fazerem o serviço que hoje a Comurg faz, que é com os caminhões passarem. Por que as cooperativas não podem fazer isso? Né? Onde está a dificuldade? Vamos tirar esse serviço, esse peso e esse custo das costas da prefeitura, da Comurg, e em ponderar, dar condições às cooperativas. Somos quantas cooperativas aqui somos 16? Aqui em Goiânia. É tão importante essa discussão que você acabou de dizer. A coleta seletiva, quem implantou ela na cidade de Goiânia foi o prefeito Iris Rezende. Lá com os PEVs, começou lá com os PEVs, né? Achei bonitinho os PEVs. São 16 cooperativas hoje. Inclusive tive, há 2 dias atrás, no Ministério Público, uma grande reunião com o doutor Juliano, que tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E ele sabe que o prefeito Iris Rezende tem essa atenção em relação à coleta seletiva. Temos 16 cooperativas hoje organizadas, estão se preparando agora para construir aos seus galpões, para não ser aquelas cooperativas onde tem um puxadinho, onde não tem nenhuma condição deles trabalharem. Vai começar agora, existe uma verba destinada, e aí o Ministério Público o Dr. Juliano tem feito um grande trabalho em relação a isso, uma determinada empresa que é uma compensação ambiental, onde esse dinheiro está sendo direcionado exclusivamente às cooperativas, para se preparar a questão da segregação aí do lixo. E outra situação é que assim que assumimos a Prefeitura de Goiânia no dia 2 de janeiro, toda a coleta seletiva estava parada. Os caminhões tinham sido recolhidos. Eu lembro porque os presidentes de cooperativa manda mensagem pra gente, o WhatsApp liga aqui, Emerson, fala isso, a gente fala e tal, chama o presidente da Comurg, não dava, chamávamos, mas infelizmente por algum motivo, não vinha, né? Para dar minimamente uma resposta. Olha, estamos sem dinheiro, não tem recurso, pelo menos isso, mas não acontecia. Então o prefeito Iris Rezende, no dia 2 de janeiro, eu falei da situação, todas as empresas estavam cortado o fornecimento para a Comurg. Não é a Comurg, não, a Prefeitura de Goiânia, mas falando especificamente na Comurg. Estava todas, não tinha caminhão, não tinha máquina, não tinha carro. A gente caos total. Mas o prefeito determinou imediatamente, vendo a importância da coleta seletiva. Sabemos, e aí os nossos companheiros das cooperativas sabem que a Prefeitura de Goiânia tem vontade de fazer mais.
Porém, nós temos 70 dias de gestão que encontramos com muita dificuldade. Mas essa é uma questão, mas que o prefeito Elis Rezende tem o maior carinho e a Comurg não vai se furtar de estar ajudando aí para que nós... Porque enquanto mais fizermos coleta seletiva, quanto mais damos condição para a nossa cooperativa, menos o aterro sanitário vai sofrer. Presidente, e uma solução não seria assim, eu estou dizendo isso porque isso foi uma conversa de WhatsApp, de Facebook, sobre a questão, por exemplo, por que as cooperativas não assumem em todo a coleta seletiva de Goiânia? É complicado isso? É uma discussão que precisa ser feita muito ampla, né? Isso é um trabalho, um serviço que envolve, primeiro, é uma estrutura muito grande de caminhão, de pessoal, existe aí a regulamentação de algumas leis, aí é o Ministério Público, a Prefeitura de Goiânia, a cooperativa, porque também entregar e aí eles não ter essa condição de fazer... Com condição, tem que ter complicado. Condição, então, tem que ter estrutura. É uma discussão que pode ser começada, ser tomada em relação a isso, mas não é fácil, é uma discussão mais ampla. Porque, assim, eu acho legal porque assim, o cidadão deixa de pagar por esse serviço, né? Dando condições, estrutura física, né? E financeira, acaba pagando, linha de crédito, porque se o poder público, né, dá essa condição, acaba... não deixa de pagar, porém bem menos do que é hoje, né? São empresários, vão dar conta disso, tá aí, tem universidade para dar formação, capacitação. Assim, na minha cabeça de cidadão, eu falo, gente, mas não é possível que é tão complicado assim, né? Olha só, 8h40, vamos a mais um intervalo. Nós despedimos aqui do presidente da Comurg, Denis Pereira Alves. Ele tem que participar aí deste evento com o prefeito lá no CODESE. Presidente Denis, leve o nosso abraço aos empresários e diga que, pelo menos do Conexão Ambiental, que nós vamos bater muito em cima dessa tecla, né? Esse compromisso empresarial, mas não é para levar o custo, a conta para o colo deles, não. É para eles ampliar a visão e empreender para todo mundo. Não é para levar o problema para o poder A cidade público. tem soluções e o empresário fica com o seu bolso cheinho de tutu, de dinheiro. Isso que eles têm que entender. Não tem que levar o problema ao poder público. Tem que assumir o problema e levar a solução. Nós temos que trabalhar junto. Emerson, muito obrigado, agradecer. O programa de extrema importância. Tenho que sair mais cedo porque tenho que participar dessa sonoridade. Quero cumprimentar aqui a Márcia Nayane, né, pelo grande trabalho que tem feito em relação ao nosso meio ambiente. Dizer que a RBC está de parabéns por ter um programa dessa qualidade. Acho que as outras emissoras deveriam dar essa atenção que a RBC dá. E dizer que a Comurg, Prefeitura de Goiânia, o nosso prefeito Elis Rezende vai estar sempre à disposição para falar sobre esse tema. E o espaço está aberto para outros debates, presidente. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Vamos ao intervalo e já voltamos. Conexão Ambiental. Do ar, Conexão Ambiental para todo o Brasil, para todo o mundo, né? As ondas curtas estão aí funcionando, a internet está funcionando. Então, no nosso áudio, a nossa imagem pela nossa webcam chega para todo o mundo. É só conectar. www.radiobrasilcentral.com.br. Uma ótima manhã para você, Conexão Ambiental no ar, debatendo aí lixo e lixões, desafios para a cidade. Conosco aqui a Márcia Nayane agora, o presidente da Comurg, Denis Pereira, teve que se ausentar, né, para um compromisso, mas deixou aqui uma colaboração legal e estamos de portas abertas, né, de microfones abertos para a Comurg, né, empresa importante nesse processo aí que a gente vem sempre debatendo, que é a questão do lixo, a questão dos resíduos sólidos. Márcia, nós falamos aqui com o presidente e eu defendi uma ideia aqui, que eu já conversei com 2 ou 3 presidentes de cooperativa. Falei assim, qual é o problema das cooperativas assumirem mesmo, né, como empresários, como empresas, como cooperativas, a questão da coleta seletiva em Goiânia? Qual é o problema? É possível? Bom, é possível, né? Mas eu acredito que antes de fazer essa questão de propor que as cooperativas de Goiânia assumam o serviço, eu acredito que elas devem se estruturar primeiro.
a Como realidade... empresa, né? Isso, porque assim, a realidade das cooperativas, não só aqui em Goiânia, mas também em Aparecida, onde eu ajudei a implementar 2 cooperativas, é a falta de estrutura. Quando a gente fala de falta de estrutura, não é só questão de ter um galpão para triar o material. Você precisa ter um galpão, você precisa ter uma equipe que faça toda a parte jurídica e de contabilidade, porque a cooperativa ela tem CNPJ, né? Você precisa ter o pessoal trabalhando dentro das normas de segurança do trabalho. E a maioria das cooperativas... Assinada, tudo... Na verdade, tem um regime lá, eu não me recordo qual, mas eles têm toda a parte trabalhista avaliada, tem a questão do 13º, tem a questão de um fundo que a cooperativa tem que fazer. Então, assim, a maioria das cooperativas hoje, elas não têm essa estrutura mínima. Ou seja, não só de condições de trabalho, mas condição pessoal também. Ou seja, não tem uma quantidade de pessoas com perfil para fazer a coleta. Ou seja, como que nós vamos colocar para fazer coleta? A Aparecida de Goiânia, por exemplo, tem uma cooperativa onde 80% das pessoas que compõem essa cooperativa são mulheres, em média entre 30 a 60 anos. Como que eu coloco um público desse para fazer coleta? Não tem como, né? Um outro aspecto interessante. A quantidade de pessoas para fazer a triagem, né? A falta de condições nos galpões para que essa triagem seja feita de forma que esteja um bom desempenho da produção, ou seja, o que entrou em quantidade de material seja triado naquele dia e seja enfardado para ir para o acondicionamento, posteriormente à venda. Então, antes de resolver esses aspectos, a gente não pode atribuir às cooperativas mais uma responsabilidade. Eu acredito que o poder público pode trazer como discussão o pagamento pelo serviço prestado, ou seja, as cooperativas de catadores, elas prestam um serviço público. Qual que é esse serviço? É o serviço de triagem. Como que a gente vai fazer um pagamento por um serviço de triagem? Vamos avaliar a forma de produção, vamos ver a produtividade da cooperativa, vamos ver se aquilo que nós estamos coletando é realmente o que está sendo tirado e triado, qual que é a porcentagem que está saindo daquele processo, qual que é o custo disso. Porque o que inviabiliza muito as ações por parte do poder público é o custo. Então, tudo que você vai investir tem que ter um retorno. E principalmente nessa área nossa de reciclagem, que é daí que não tem os incentivos para que as empresas venham para o nosso estado. E não é só aqui. Para você ter noção, o Brasil hoje enfrenta um problema seríssimo em relação aos vidros. Ou seja, nós temos apenas 5 indústrias no Brasil que fazem a reciclagem. Só 5. Existem municípios que têm pilhas e pilhas de vidro. Exatamente. Existem outros municípios que gastam para poder mandar para essas indústrias e o dinheiro do retorno disso não paga nem o transporte. Muito menos a mão de obra. No caso aqui de Goiânia, Aparecida, enfim, o vidro está indo para o aterro. Está indo para o aterro. Isso até então, onde eu sei, está indo para o aterro, né? Depois que eu vi esse projeto, eu citei aqui esse projeto de Dourados, que chama Casa do Vidro. Qualquer vidro que eu vejo, né, assim, jogado e que eu sei que vai parar no aterro, me dá o coração. Porque o projeto é belíssimo. É belíssimo. Agora, Brasília está com uma iniciativa bacana e em discussão através da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, em relação à questão de um projeto de lei que proíbe a comercialização de qualquer tipo de vidro que não seja retornável. Por quê? Para que a indústria comece a repensar e assumir a sua responsabilidade. Por quê? Existe a avaliação do ciclo de vida do produto. As empresas que buscam a ISO 14.000 né, e a 14.000, elas têm que avaliar o ciclo de vida dos produtos que eles estão fazendo. E um deles é a destinação. Então, as empresas de vidro, elas lançam cada dia mais produtos com vidro, mas não tem um retorno, né, esses vidros acabam indo para os aterros, lixões, enfim. Então, Brasília, a associação, a ABS, ela está discutindo, né, um projeto de lei para que todos os vidros comercializados em DF sejam retornáveis. Se não for, não vai entrar. Não vai entrar. E isso é interessante porque vai começar a pedir que o setor empresarial comece a repensar. Você vê, a Coca-Cola hoje ela tem o retornável, a Antártica ela tem lá a sua embalagem retornável. Então, ela criou um incentivo para que o cidadão que usa, que consome o seu produto, realmente tenha consciência de devolver a embalagem para poder ela assumir essa logística. Então, assim, esse projeto de lei, ele é interessante, porque ele faz com que o setor empresarial comece a pensar. Aí teve questionamentos. Mas a gente tem N variedades. Sim, mas a gente tem que começar a forçar o setor empresarial, não só ficar lançando produtos no mercado, sem saber para onde aquele produto vai no seu destino final. Porque lá na ponta,
quem assume tudo é o poder público, né? Que tem que encontrar solução, que tem que encontrar soluções. Estávamos falando aqui, ó, a Codese tem N empresário, dezenas, centenas de empresários, tem que assumir isso. Esse projeto que você falou, acho muito interessante e importante. Ou seja, você percebe, meu ouvinte, minha ouvinte, que o problema não é pequeno, mas solução tem. E se não me engano para tudo, Márcia, igual você falou aí sobre a questão das cooperativas, não é uma coisa inviável, mas é um projeto a longo prazo. Que pode ser implantado coisas a curto, a médio e a longo. Uma coisa interessante da lei, muita gente debate muito a questão dos fins dos lixões, né? Uhum. Mas o fim do lixão é uma ponta do iceberg, na verdade. Porque assim, primeiro, o Brasil já não conseguiu cumprir com o prazo de fazer os planos de resíduos sólidos, ou seja, é através desses planos que o poder público avalia o que tem e começa a propor ações a curto, médio e longo prazo. E aí os lixões entrariam ali, né, já a médio ou a longo prazo. Mas a maioria dos municípios brasileiros não conseguiram fazer nenhum plano. Não conseguiram avaliar o que tem e como vão resolver o problema que estão tendo na área de gestão de resíduo. Uma outra dificuldade que eu vejo também e que eu trago muito para o setor empresarial, logística reversa. Está claramente na lei a responsabilidade dos fabricantes com alguns tipos de resíduo, mas eles não se mobilizam, eles não se prontificam a resolver. Um exemplo é os pneus. Gente, o pneu hoje, no Brasil, é problema de saúde pública. Cidades onde tem um alto índice de disposição inadequada de pneu, tem um alto índice de doenças com dengue, transmitidas através do Aedes aegypti. Então, assim, são situações em que o setor empresarial tem que participar, tem que assumir a responsabilidade, mas não assume. Aí eu entro na questão cultural, né? Do cidadão. Claro. E quando eu falo cidadão, é os empresários, somos nós. É os profissionais, são os representantes nossos dentro das câmaras federais e municipais. Uhum. Então, assim, pneu, você entra em contato com a associação nacional, com a ANIP, que é a responsável, ela criou uma entidade chamada Reciclanip. Ela é responsável por fazer a coleta e a gestão dos pneus nos municípios. Você entra em contato com a Reciclanip como município, ela te manda uma proposta de convênio. Através dessa proposta de convênio, você avalia que ela coloca o seguinte: responsabilidade da ANIP, retirar os pneus dos pontos de coleta. Responsabilidade do poder público, criar o ponto de coleta, fazer a divulgação, campanha com a educação, criar mobilizar. Logística. Aí tudo. Você fala assim, peraí, lá dentro da logística reversa e dentro da resolução do CONAMA 416, 2009, está falando que a responsabilidade é do fabricante e dos importadores. Ou ele faz de forma compartilhada ou ele faz de forma isolada essa ação. Quando ele fala de forma isolada, se o poder público não quiser se mobilizar, ele não precisa. Né? Ele entra porque a ação acontece no território dele, mas não é responsabilidade dele. Então, a inversão de valores. Né? Márcia, então assim, a questão, enfim, ela é de formação, de educação, né? Do empresário, né? E das dificuldades, enfim, das legislações. Né? A gente não consegue fazer cumprir aquilo que a gente colocou na lei. O Brasil hoje, ele tem, na parte de legislação ambiental, ele tem as melhores leis do mundo, mas a gente não consegue aplicar. Quando começa a apertar, você prorroga o prazo. Que é o que aconteceu aí com os lixões. 2014 não foi resolvido, um ano depois não foi resolvido, estamos em 2017 e tem um conjunto aí de prefeitos que estão pressionando o Congresso para prorrogar isso ainda. Nas minhas palestras de treinamento, eu costumo dar exemplos bem simples, porque assim, quando você fala direto com o cidadão, né? Uhum. E quando você fala dele assumir a responsabilidade perante o lixo, que não é só do poder público, parece que você está defendendo o poder público, né? Porque a minha vida inteira, praticamente, eu atuo na área pública. Então, eu costumo dizer assim, quem que não compra alface na feira? Aí todo mundo levanta a mão. Falei assim, da onde vem a água que irriga os alfaces? Dos cursos d'água, que geralmente as hortas estão próximas a algum curso d'água. Tá bom. Uma disposição inadequada que o seu vizinho faz de vários resíduos em uma área, né, pública ou num parque, que pode gerar contaminação, vai para onde? Para o solo. E do solo cai aonde? Lençol freático. Esse lençol alimenta o quê? Os cursos d'água.
O chorume dos lixões, gente, está infiltrando, está indo pro lençol. O lençol aflora e alimenta os nossos cursos d'água. Então, assim, eu não posso dizer que é responsabilidade do poder público uma coisa que eu faço diariamente. Gente, São Paulo gasta 35% do orçamento dele em relação à limpeza urbana para retirar o lixo disposto inadequadamente, o lixo jogado nas vias públicas. Isso é um absurdo. Olha... Uma cidade de 10 mil habitantes, eu tive assistindo uma reportagem, ela é um pouco antiga, mas ela jogou os seguintes dados. São Paulo gasta 350 mil por dia. Desses 350 mil, 35% é com a limpeza urbana, ou seja, serviço de varrição. Exatamente. Aí você fala assim, mas gente, quem suja é o prefeito? Não, gente, quem está passando todo dia ali somos nós. Somos nós. Então, assim, cadê a responsabilidade do cidadão? Agora, o prefeito não pode colocar uma lei que vai multar o cidadão, porque ele não vai ganhar voto, porque o cidadão vai dizer que ele é ruim. Então, assim, é cultural. Aí, Nayane, chega a ser um absurdo, é bom, por exemplo, uma lei que entrou em vigor aí sobre a questão do cidadão, penalizar o cidadão que joga o lixo no chão, na via pública que tá ali. Isso. Gente, isso aí, numa Europa, num Japão, eu acho que nem precisa de lei, porque existe uma formação... Educação. Agora, no Brasil, tem todo um preparo. A ser quase que uma Agora, piada. No Brasil, se não, as coisas só funcionam através de lei, e nesse, assim, às vezes é até absurdo, mas um exemplo, claro. Questão do cinto de segurança. Gente, passou a se usar cinto de segurança, depois que virou lei, começou a multar. Exatamente. Cadeirinha para transporte de criança. Há 10 anos atrás, ninguém comprava. Hoje, o cidadão parcela em 10 vezes, 30 vezes, se for possível, mas não sai de casa sem a cadeirinha. Exatamente. E você vê, o cara transporta, o cidadão estava transportando o bem mais precioso dele, que era o filho. E ele não se preocupava. Foi preciso o governo criar uma lei multando para que o cidadão começasse a transportar adequadamente o seu filho. Então, assim, é cultural mesmo. É cultural. Né? Uhum. Aí, assim, os nossos governantes adotaram como cultura a questão de multa, aí não investe em educação, né? Não prepara o cidadão. Eu costumo dizer que eu acho, assim, interessante, bacana, você falar que precisamos preparar as nossas crianças, principalmente na situação que a educação está hoje no nosso país. Mas não é só as nossas crianças que nós precisamos preparar, não. Nós temos que preparar os nossos adultos. Nós temos uma geração aí que vai ficar no comando por mais 20 anos, 30 anos. Né, e nós não temos tanto tempo assim, né? E eles não estão preparados, né? Você vê que os profissionais, você vê que as pessoas que hoje têm a média de 20 a 30 anos, eles não estão nem aí para o que está acontecendo na parte de resíduo, para o que está acontecendo na parte de educação, não sabe questionar, não sabe cobrar. Ou seja, eu recebo o meu, eu estou recebendo, pronto, acabou. O problema do outro, o que eu estou fazendo no dia a dia, não vai interessar, não vai me prejudicar, porque eu estou tranquilo. Então, é cultural. O problema hoje na parte de resíduo, nessa parte nossa de falta de cumprir o que está na lei, é cultural. Olha só, o papo está muito bom. Eu continuarei aqui por mais uma hora. Muita informação legal aqui com a Márcia Nayane, mas... chegamos ao final de mais um programa Conexão Ambiental. Obrigado, Márcia Nayane, engenheira ambiental, tecnóloga em gestão ambiental, pós-graduada em análise e gestão ambiental e especialista em engenharia econômica financeira para projetos de investimento. Também integrante do programa, do projeto Sociedade Residência Lixo Zero. É esse o nome certinho, né? Na verdade, do projeto eu fui voluntária, né? Mas eu sou membro da Sociedade Resíduo Zero. Sociedade Resíduo Zero, projeto belíssimo, viu? Aqui em Goiânia e em andamento. Olha só, o programa de hoje teve... Obrigado, Márcia, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Né? Olha só, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes, na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.